Existe um outro tipo de divisão celular que gera células com uma quantidade de DNA diferente das células maternas. Então, as células elas podem se dividir de uma forma equacional, que a gente chama de mitose, que vai gerar novas células para compor os tecidos do organismo, ou pode ser também uma forma de reprodução por clonagem, por bipartição de alguns seres unicelulares. Nos seres pluricelulares, né, principalmente animais e alguns vegetais, células reprodutivas, que depois vão se unir com células de outros indivíduos para formar os embriões, para formar outros tipos de indivíduos, elas têm que obrigatoriamente ter metade do nosso genoma, né, da nossa carga genética. Porque se ela não tiver metade, na hora que vier uma outra célula para formar o nosso indivíduo, no caso de nós, por exemplo, né, de organismos de animais, né, como os seres humanos, por exemplo, eu vou ter uma quantidade muito maior de cromossomos, podendo formar algumas polissomias e podendo gerar algumas aberrações. Tá? Então, a nossa espécie ela tem 46 cromossomos e as nossas células germinativas têm 23. Porque quando a gente tem a fecundação de um espermatozoide no óvulo, a gente vai ter a fusão desses dois genomas, formando novamente uma célula embrionária com 46 cromossomos. Então, as nossas células reprodutivas, as nossas células germinativas, elas têm que ter metade dos nossos cromossomos. A divisão que a célula sofre e que vai gerar esse tipo de célula germinativa é chamada de meiose. A gente vai falar um pouco sobre a meiose agora, tá? Então, nós vamos falar da parte da meiose na divisão celular. Antes, a gente precisa introduzir um conceito que a gente chama de ploidia. Não sei se todos os senhores já ouviram falar de ploidia. A ploidia é a quantidade de cópias de um genoma nas células. Nós, seres humanos, células somáticas ou células que compõem praticamente todo o nosso corpo, a não ser as células germinativas, células somáticas, somos diploides. Nós temos 2 cópias do nosso genoma, 2 cópias, tá, da nossa carga genética. 2 cópias da nossa carga genética. Essa carga genética, a ploidia, ela é representada pela letra N. Então, nós, células somáticas, como organismos, somos 2N, somos organismos diploides. Existem organismos que são poliploides, tá? Que tem muitas cópias. Então, não são todos os organismos que tem por aí que são diploides. Tem muitos que são diploides, tem muitos que são haploides, tem muitos que são poliploides, tem muitos vegetais que são poliploides, tem várias cópias, né, dos seus genomas. Nós temos 23 cromossomos que são organizados em pares, então nós temos 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos no total, 2N é a nossa ploidia, nós somos diploides. E nossas células germinativas, como eu já falei, são haploides, elas têm somente uma cópia do nosso material genético, da nossa carga genômica, tá? Então, células somáticas nossas são diploides, representadas como 2N, células germinativas são haploides, representadas pela letra N. A divisão meiótica é aquela que tipicamente está envolvida na geração de gametas, tá? Ou geração de células germinativas envolvidas com a reprodução da nossa espécie. Tá? Então eu vou ter células N que vão se juntar e formar uma célula 2N que vai se desenvolver em um indivíduo, tá? Em um embrião e posteriormente em um indivíduo. Tá? Então se a gente for ver a meiose em termos de quantidade de DNA, em termos de quantidade de material genético, quando ela se desenvolve, a gente vai ter inicialmente a replicação do nosso DNA, como acontece na mitose, da mesma forma. Então a gente tem uma fase de replicação do nosso DNA, fazendo com que a nossa carga genética dobre. Tá? Então se a gente tinha uma carga genética de 2N, quando a gente duplica todo esse DNA, a gente vai ter o quê? 4N. Tá? A partir do momento que a gente tem uma primeira divisão da mitose, a gente vai reduzir essa quantidade de DNA. Só que a gente precisa reduzir ainda mais, porque vocês lembram que a gente está falando de um material que foi duplicado. E eu não posso ter nas últimas células, no final da minha meiose, células 2N. Eu tenho que ter células haploides para a gente conseguir formar o embrião mais na frente e assim por diante. Tá? Eu estou ensinando de uma maneira bastante focada nessa parte da reprodução. Tá? Então, olha só,
a gente precisa ainda de uma nova divisão, a gente precisa reduzir mais uma vez, tá? Então, por isso que a meiose, ela apresenta duas divisões. Então, a primeira divisão, ela é uma divisão que vai reduzir pela metade. A segunda reduz a metade da metade. Então, a gente duplicou o material, foi para 4N, reduziu pela metade, voltou para N, reduziu mais uma, voltou para 2N, reduziu mais uma vez, voltou para N, foi para N, tá? Dá uma olhada aqui, ó, só para a gente mostrar para vocês. Então, a gente tem uma fase de síntese na meiose, que a gente vai dobrar, tá vendo? Ó, saiu do 2 para o 4, a gente vai dobrar a nossa carga genética. Tá? Numa primeira divisão meiótica, desculpem, a gente vai ter a redução pela metade, tá? E numa segunda divisão, a gente tem mais uma vez a redução pela metade. Então aqui a gente era 2N e aqui a gente formou células N. No caso, a gente vai formar 4 células com essa carga genética. Então olha só para a gente ver aqui, né? Então uma fase inicial de síntese seria uma fase de duplicação do DNA. Nessa célula aqui, nessa célula hipotética, a gente tem a duplicação do nosso material genético, formando aqui os cromossomos com as cromátides que a gente já está vendo aqui, o vermelhinho e o azulzinho, tá? Na primeira divisão meiótica, a gente vai ter uma organização desses cromossomos de fato de uma maneira que eles migrem completamente para as células filhas, na primeira divisão. E aí a gente vai ter uma segunda divisão, na qual aí sim eu vou ter separação de cromátides, formando células com uma carga genética N. Então, olha só, essa célula filha aqui, por exemplo, tá vendo que ela só tem um cromossomo? É diferente da célula mãe, que tem 2. Então, aqui a gente tinha um 2N, né? E aqui a gente vai ter um N. Então, 2N aqui é igual a 2 e o N aqui é igual a 1, tá? No final aqui a gente só vai ter um cromossomo em cada uma das células filhas. Então, a meiose, ela apresenta duas divisões. A meiose 1 e a meiose 2, que a gente vai falar agora, tá? Então, e é importante também o seguinte, as fases também têm o mesmo nome do que a mitose, tá? Então, a meiose a gente vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Com uma grande diferença, e essa diferença é muito importante que vocês entendam, tá? Primeiro, a prófase 1, que é a prófase da primeira divisão meiótica, ela vai ter um evento que vai ser muito importante para a evolução da espécie, para gerar diversidade dentro da nossa espécie, dentro dos indivíduos que compõem a nossa espécie, tá? Esse evento é chamado de permuta, esse evento é chamado de recombinação cromossômica. É muito importante que a gente entenda que a meiose, ela gera células germinativas que o conteúdo de DNA dessas células não é idêntico ao conteúdo de DNA da mãe. Tá? E elas são diferentes entre elas. Quando eu digo mãe, eu digo célula-mãe, tá? E elas são diferentes, inclusive, entre elas, tá? Entre elas são diferentes. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui. A prófase 1 é uma fase bastante longa da meiose, tá? É uma das fases mais longas da meiose. Então, olha o que essa prófase 1, ela é dividida em 5 fases, tá? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Puta, eu tenho que decorar esses nomes? Olha, pode ser que peçam esses nomes, mas o mais interessante é vocês entenderem o que acontece durante essas fases. Quais são os eventos que geram que ocorrem nessas 5 fases da primeira prófase, tá? Então, olha só, nesse momento aqui da prófase 1, o material genético ele já está replicado, tá? Ele já houve aquela fase de síntese, já aconteceu, tá certo? A primeira fase, que é a fase de leptóteno, a cromatina, que é o nosso DNA, já está duplicado, tá? E inicia a sua fase de condensação. A gente tem também o início da movimentação da cromatina, dos cromossomos, para que se pareiem, para que um homólogo fique do lado do outro. Lembrando que a gente está falando aqui de um set de 46 cromossomos, no caso dos humanos, né? Um de cada tipo, tá? O zigóteno, que é a segunda fase, a gente vai ser caracterizada pela conexão física entre os cromossomos homólogos. Essa conexão física, ela acontece ponto a ponto. Então, o que acontece aqui? A gente tem a divisão dos cromossomos. Então, eu tenho 2 cromossomos, tá? Que são semelhantes, são cromossomos homólogos. Se a gente lembrar lá dos nossos 46 cromossomos, a gente tem dois grupos de 23 cromossomos. Esses 23 cromossomos, um a um, eles são homólogos. O 1, o 2, o 3, até o 22, e os 23 são os cromossomos sexuais, tá? Os cromossomos homólogos, eles vão então parear. Eles já se dividiram,
tá? E na fase de zigóteno, eles vão parear, eles vão como se fosse abraçar um ao outro, tá? Como eles fossem abraçar um ao outro. Esse pareamento ocorre ponto a ponto, gene a gene, tá? Essa figura que a gente forma, né, quando a gente tem os cromossomos pareados, a gente vai chamar de sinapse, tá? Então as sinapses cromossômicas são caracterizadas pelas uniões entre os cromossomos homólogos. Aqui, ó. A fase de paquíteno, ela tem uma condensação maior do cromossomo, possibilitando que a gente visualize 4 cromátides formando o tal do bivalente. É nesse momento que ocorre o crossing over ou a permuta, que a gente vai chamar, tá? Que é o que vai gerar a recombinação, que é o que vai gerar a troca de partes. Então, olha só como aconteceu. Duplicaram os homólogos, parearam no zigóteno formando as sinapses. Ele continua condensando até que a gente consiga visualizar isso, né? A visualização disso, na fase de paquíteno, a gente vai chamar de tétrades, tá? Essas tétrades ou esses bivalentes, tá? Nesse momento, a gente tem a troca de materiais entre as cromátides. Então, uma cromátide de um cromossomo vai ser ligada à cromátide do outro que está pareado, tá? Então, a gente tem milhares de possibilidades de ligações de cromátides entre todos os nossos cromossomos homólogos que perfazem o nosso genoma. Então, são muitas possibilidades para gerar diversidade genética. Por isso que você não é idêntico à sua mãe e ao seu pai. Você lembra a sua mãe, você lembra o seu pai, e por isso, né, além de outras características, de outros processos, que cada indivíduo é um indivíduo único. Olha que linda que é a biologia. Cada indivíduo ele é único porque você traz uma carga genética que só você tem. A não ser que você tenha um irmão gêmeo, aí sinto muito. Mas olha só. Diplóteno. O diplóteno é uma outra fase. Ela aconteceu depois que aconteceu esse crossing over, tá? Então o paquíteno é caracterizado pela visualização dos bivalentes, tá? E é quando acontece isso que eu acabei de falar para vocês, que é o crossing over ou a permuta, que é o que vai gerar variabilidade genética, tá? Variabilidade genética, tá ok? Diplóteno, que é a próxima fase, a gente consegue a visualização da duplicidade das tétrades, bem como alguns quiasmas. O que acontece no diplóteno e na diacinese? No diplóteno e na diacinese. Então, ó, duplicou os cromossomos, intérfase, tá? Zigóteno, fez as sinapses, ligaram-se os cromossomos homólogos, cromátide a cromátide, ponto a ponto, gene a gene. Paquíteno, condensação aumentou, que a gente consegue visualizar essa figura, né, de 2 cromossomos homólogos juntos e separados, que a gente vai chamar de bivalentes ou tétrades. Nesse momento ocorre o crossing over, tá? Então no paquíteno ocorre o crossing over. Diplóteno e diacinese, os cromossomos começam a se separar. Só que essa separação não é completa. Nos pontos onde aconteceu essa troca entre as cromátides, esses cromossomos continuam unidos. Essa figura que se forma, né, esse ponto onde esses cromossomos estão unidos, a gente vai chamar de quiasmas. Quiasmas, tá? Então tá aqui como se escrevem os quiasmas, tá certo? Dessa forma, quiasmas aqui, ó. Tá? Isso ocorre na fase de diplóteno. Na diacinese, o nucleolo vai se desfazer por completo e a gente tem a finalização com a separação dos homólogos. Tá? Então, olha só para vocês gravarem de uma vez por todas aqui. Olha para mim. Leptóteno, ó, replicou, tá? Leptóteno começa a juntar. Zigóteno, sinapses. Paquíteno, tétrades e crossing over. Diplóteno, formam-se os quiasmas, que são os pontos de conexão diacinese. Separou, tá? Eles se separam, mas aqui não é a divisão ainda, hein? A gente ainda está na prófase, tá? Eles se separam e eles vão aí se dirigindo já com a altíssima condensação para uma placa na região equatorial. Não é placa mitótica aqui não, tá? Não é a placa da mitose aqui, tá? Então olha só para vocês verem aqui, ó, uma visualização, os cromossomos aqui homólogos já pareados, tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de quiasmas, tá? Isso aqui que a gente visualiza na fase de diplóteno, tá? E que é o que vai evidenciar, né? Que vai nos mostrar que aconteceu esse evento aqui, ó, a troca de fragmentos de cromossomos. Vocês estão vendo que aqui o verdinho agora ficou com um pedaço vermelho, o vermelho ficou com um pedaço do verde? Essa troca é o tal do crossing over, essa troca é a permuta, é isso que vai gerar a nossa variabilidade genética, tá?
Finalizada com essa longa fase que é a prófase 1, a gente vai ter a fase de metáfase 1, primeira metáfase da meiose. Cromossomos na fase equatorial, centríolos já divididos, formou-se as fibras do fuso mitótico, que são formadas pelos microtúbulos. Máxima condensação cromossômica, cromossomos na região equatorial e fuso ligando somente a um dos cinetócoros. Aqui é que está o chance da nossa questão. Somente a um lado dos cinetócoros. Vocês lembram do que eu falei? Que o cinetócoro é uma região do centrômero, que onde vão se ligar esses microtúbulos? Então, nesse caso, no caso da mitose, os microtúbulos eles se ligam dos dois lados dos cinetócoros e quando esses microtúbulos diminuem, os cromossomos, as cromátides irmãs que estão unidas aqui, né, elas se separam, tá? Então você está gerando dois novos cromossomos. Aqui, nesse caso, na metáfase 1, eu vou ter os microtúbulos ligados só de um lado. Então eu não vou ter como isso aqui acontecer na metáfase 1. Eu não tenho como porque eu não tenho mais essa força de tração dos dois lados, gerada pelos microtúbulos. Como ele se liga só de um lado, o que vai acontecer na anáfase? Olha aqui, ó, na anáfase 1 da meiose. Cada homólogo vai ser puxado para um lado da célula. Olha só, eles não dividiram, ó. Tá vendo? É diferente da mitose. A gente não teve a divisão do cromossomo. Na mitose, essa mesma imagem aqui ia ser assim, ó. Um para cada lado aqui, ó. Tá? Que a gente já é só vocês lembrarem nessa imagem. Então, cada cromossomo homólogo foi para um lado da célula. Não houve a separação dos cromossomos, mas não das cromátides. Na anáfase 1, então, você tem um encurtamento dos microtúbulos. Esses microtúbulos encurtam a célula, os cromossomos fazem isso aqui. Opa, desculpa. Os microtúbulos encurtam, os cromossomos estão replicados e eles vão fazer isso aqui, ó. Vai um homólogo para cada lado, tá? Um homólogo para cada lado. Nesse caso, eu não vou ter separação das cromátides, tá certo? Depois eu vou ter a telófase 1, que vai ser caracterizada pela descondensação dos cromossomos, reaparecimento do núcleo, do nucleolo. Lembra que lá na intérfase, lá na prófase, desculpa, o nucleolo e o núcleo, a carioteca se desfizeram, sumiram na prófase da primeira divisão meiótica, tá? E a citocinese, que é esse evento, né, de divisão da célula em duas células filhas, tá? Aí a gente vai ter a preparação da célula para a entrada na segunda divisão da meiose, Essa entrada na segunda divisão da meiose, esse período entre uma meiose, a primeira divisão e a outra, é chamado de intercinese, tá? Entre esses eventos que vão ocorrer da primeira e da segunda divisão da meiose. Olha aqui. Então, intercinese é o período que antecede a segunda divisão da meiose, tá? E aí a gente inicia a segunda divisão da meiose. Segunda divisão da meiose é muito semelhante à mitose, tá? Muito semelhante à mitose. Então lembrem-se, primeira divisão da meiose. Eu não separei as cromátides que estavam replicadas dos nossos cromossomos. Eles foram levados inteiros para um lado da célula. Então, eu tenho um cromossomo do lado do outro homólogo, lembra, né? Então, leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno, diacinese separou, ele está um do lado do outro na placa ali no meio da célula. Em vez de eu ter a separação dos meus dedos aqui, um dedo para cada lado, como se fosse na mitose, o que eu vou ter? Esses cromossomos homólogos sendo separados, tá? Então, olha só, na prófase, mais uma vez, eu vou ter dissociação do envoltório nuclear, clássico, né? Igual a mitose. Os cromossomos vão se condensar novamente. Forma-se o fuso mitótico, a gente já falou bastante dele, né? Em geral, ele é perpendicular ao fuso da primeira divisão da meiose. Opa, desculpa, eu chamei aqui fuso mitótico, não, tá? Aqui forma-se o fuso da meiose, tá? Não é um fuso mitótico, não, né? Então, a gente vai ter a separação, essa formação de um fuso meiótico, em geral, perpendicular ao fuso da primeira divisão, tá? Metáfase 2, cromossomos no máximo da sua condensação cromossômica, na placa aqui metafásica, tá? Ligação das fibras do fuso em ambos os lados, ou seja, ambos os polos dos cinetócoros. Aqui já é igual a mitose, tá? Aqui já é igual a mitose. Então eu tenho a ligação do fuso aqui no meu punho, que vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui eu já botei igual a mitose a separação das minhas cromátides, tá? Então olha só, eu tenho as células filhas, aqui as fibras do fuso, né, no caso aqui do fuso da meiose, que vão se ligar aos dois lados, né, aos dois lados ou ambos os polos dos cinetócoros dos cromossomos,
fazendo agora sim, na nossa anáfase 2, com que as cromátides irmãs se separem, de forma que agora eu tenho os cromossomos sendo puxados para os polos das células, tá? Cromossomos já duplicados se separaram. Esses termos, cromátides e cromossomos, às vezes atrapalham. Eu sempre vou falar em cromátide quando eu tiver o cromossomo ainda unido aqui na região do centrômero. Então, vocês lembrem-se, eu tinha um cromossomo, ele se duplicou e essa região do centrômero aqui é o que mantém esses dois cromossomos replicados unidos. Cada uma dessas perninhas é a cromátide. Essas cromátides só vão se separar na segunda divisão meiótica. Matamos a pau a segunda divisão meiótica. E na telófase 2, que é a parte final, depois da anáfase 2, a gente tem o estrangulamento do citoplasma, núcleo e nucleolo se reorganizam. Eu vou passar mais rápido porque essa fase realmente é igual, é muito semelhante à da mitose, tá? Cromossomos vão se descondensar e geram-se no final 4 células haploides, tá? Essa divisão, a divisão mitótica, é chamada de divisão reducional. Divisão reducional, porque aqui a gente conseguiu reduzir a haploidia na célula mãe. Parece complexo, mas não é. Tem alguns pontos só que vocês têm que atentar para as comparações que são feitas em geral entre mitose e meiose. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, mitose versus meiose. Na mitose a gente tem uma divisão nuclear e citoplasmática. Na meiose a gente tem 2 divisões nucleares e de citoplasma. Na mitose, 2 células filhas que ainda podem se dividir por outras mitoses, porque elas têm a carga genética igual à da mãe, no nosso caso, 2N, tá? Na meiose, 4 células filhas que não podem sofrer uma nova meiose, mas que podem sofrer mitose, tá? Exemplo do que ocorre em alguns vegetais que fazem esporos, né? Por meiose, esses esporos depois se multiplicam por mitose para formar novos organismos, tá? As células filhas na mitose são geneticamente idênticas às mães e entre si. Na meiose, as células filhas são geneticamente diferentes entre si em relação a células. Por que geneticamente diferentes? Porque rolou a permuta, porque rolou a recombinação lá na prófase 1. Essa recombinação que gera a variabilidade genética que eu falei pra caramba para vocês aqui. Tá? Então a célula filha, ela vai ter uma constituição genética que é levemente diferente da mãe e que é levemente diferente das outras células filhas. Tá? Os cromossomos não sofrem recombinação e os cromossomos sofrem recombinação na meiose, formando sinapses lá no zigóteno, né, e quiasmas no diplóteno, tá? Então aqui algumas principais diferenças entre mitose e meiose. Olha uma manha aqui para vocês notarem algumas diferenças entre mitose e meiose. Olha esse esquemão que eu tenho aqui. Uma célula que vai sofrer a meiose, tá? Então olha só. Na meiose, essa seria uma célula com a mesma carga de cromossomos, tá? Então olha que interessante esse desenho, esse esquema que a gente tem aqui. Ele tem a mesma quantidade de cromossomos, tá? São esses 2 cromossomos aqui, ó. Os 2 cromossomos vermelhos e os 2 cromossomos verdes, tá? Os verdes grandes, o verde grande é homólogo do vermelho e o vermelho pequeno é homólogo do verdinho, tá? Eles têm essas cores diferentes para a gente conseguir visualizar depois as permutas aqui que vão acontecer. Acho que aqui nem tá representado, mas tudo bem. Olha só, na meiose, na primeira divisão da meiose, depois da síntese, duplicaram-se. Tá vendo que eles estão duplicados? Ó, eles eram uma fita e eles se tornaram 2, tá? Unidas pelos centrômeros. Então eles aqui se duplicaram e na primeira divisão da meiose, os cromossomos inteiros foram puxados para os polos da célula. É diferente da mitose. Olha aqui na mitose. Os cromossomos estão organizados em uma placa, tá? E eles são puxados pelos centrosomos, né, pelos cinetócoros, separando as cromátides, formando novos cromossomos não duplicados. Olha só, tá vendo? As células filhas, aqui nesse caso da mitose, são iguais às células mães. Tá? Vocês conseguem visualizar isso aqui. E essa divisão mitótica aqui, ela é semelhante à segunda divisão da meiose, tá? Que está representada aqui, ó. Olha só, a segunda divisão da meiose. Vocês estão vendo, ó? Os cromossomos pareados aqui, não estão mais pareados, desculpa, né? Os cromossomos eles estão aqui organizados na região, numa placa equatorial da célula, aqui na mitose também. A divisão formando 2 novas células aqui na nossa divisão
meiótica, tá? Nessa representação aqui a gente tem a formação de 2, mas na verdade seriam 4 células que vão ser formadas com a redução do nosso N, tá? A gente está mostrando aqui o que aconteceu só com essas 2 células que foram geradas aqui, né? Na verdade só com essa aqui, né, que foi gerada, né? Então a gente tem 2 células a partir dessa e mais 2 que vão ser geradas a partir dessa aqui. Olha só que interessante, tá vendo? Então a gente consegue visualizar bem essas diferenças. Então, ponto principal aqui, né? Na primeira divisão meiótica, cromossomos vão ser separados os cromossomos inteiros, não são as cromátides que são separadas. Já na divisão da mitose e na primeira divisão e na segunda divisão meiótica, então na mitose e segunda divisão meiótica, eu vou ter separação das cromátides, gerando novos cromossomos. Beleza? Deu para entender bem? Parece complexo, mas são só essas manhãzinhas aqui que a gente tem que pegar para a gente conseguir tocar o nosso barco aqui, tá? Então, lembre-se dessas manhas, desses pontos que eu passei para vocês, que são alguns detalhes da meiose e da mitose, porque isso é muito questionado, né? Diferenças entre mitose e entre meiose são muito questionadas pelas bancas, para que a gente saiba identificar o que é uma mitose e o que é uma meiose, quais são as principais diferenças entre esses 2 processos, tá? Vamos dar uma olhada nos exercícios aqui. Olha só, na divisão celular meiótica ou meiose, pode ocorrer a não disjunção cromossômica. A ocorrência de uma não disjunção na primeira divisão da meiose resultará na produção de gametas. Não disjunção cromossômica. Se esses cromossomos eles não se separarem naquela fase da prófase, lembra que eu falei para vocês? Vamos voltar aqui um pouquinho, só para a gente ver aqui, né? Um pouco mais. Aqui, ó. Nessa fase aqui. Se esses cromossomos aqui, ó, não se separarem, é isso que ele quer dizer, né? Na primeira divisão da meiose, se esses cromossomos não se separarem, formando isso aqui, 2 cromossomos separados, o que vai acontecer com as células filhas? Quando a gente tiver a célula puxando os cromossomos para os lados, vão acabar vindo esses 2 cromossomos unidos para um lado só, tá? De forma que o que eu vou ter vai ser um número desses cromossomos maior em uma das células filhas do que nas outras, em algumas das células filhas do que nas outras. É o que ocorre, por exemplo, na trissomia do 21, que gera a síndrome de Down, tá? Então não ocorreu essa disjunção dos cromossomos na prófase 1, né? Leptóteno, zigóteno, paquito, diplóteno, diacinese, eles ficaram juntos ali e eles acabaram sendo puxados juntos para uma das células filhas, tá? E aí sofreu o resto da divisão meiótica. Essa trissomia do 21, né, ela gera a síndrome de Down. Então, esse é o processo que leva à geração da síndrome de Down, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que ele fala. Então, se não ocorrer isso, resultará na produção de gametas, com cromossomos contendo alterações estruturais. Não. Na verdade, eu vou ter gametas com mais cromossomos, né? Com mais cromossomos. Né? Então, isso está aqui, ó, com aumento ou redução do número de cromossomos, porque algumas das células vão ficar sem aquele cromossomo e outras vão ficar com um cromossomo a mais, tá? Com um cromossomo a mais. O resto aqui é tudo balela. Eles vão conter 2 núcleos? Não, tá? Não. Todos eles conterão cromossomos com 2 centrômeros? Não. Todos eles serão polinucleados? Não, nada a ver. Né? Aumento ou redução do número de cromossomos, que é o que a gente já estudou aqui na nossa divisão, tá? Olha lá. O esquema a seguir foi baseado em uma microfotografia de uma célula em divisão. Então, olha só o esquemão que a gente tem, tá? Então, a gente tem provavelmente uma anáfase, porque a gente tem um encurtamento das fibras do fuso, puxando cromossomos para os polos. E olha só que interessante. O que está sendo puxado aqui são as cromátides, como a gente falou na mitose. Olha só, vou fazer uma anáfase mitótica aqui, né? O centríolo. Olha uma anáfase mitótica para vocês verem aqui, ó. As fibras do fuso aqui, né? Vocês estão vendo que aqui eu separei as cromátides, né? Antes era um xizinho, que era um cromossomo duplicado com as cromátides, e agora eu tenho só isso aqui. Ou seja, isso aqui que está sendo mostrado não pode ser uma mitose, certo? Então não é uma mitose e muito menos uma anáfase 2 da meiose. Porque se fosse uma anáfase 2, o desenho teria que ser semelhante ao desenho da mitose. Então a gente está falando aqui de uma anáfase 1 da primeira divisão meiótica, tá certo?
por conta disso, tá? São os cromossomos replicados que estão sendo puxados para os polos e não as cromátides irmãs separadas. Então vamos lá. Estão representados apenas 2 pares de cromossomos. Tá bom. Assinale a alternativa que indique a fase do processo e o tipo de divisão em que essa célula se encontra. Anáfase 1. Cadê? Anáfase 1 na meiose. Pois está ocorrendo separação dos pares de cromossomos. Mátalo, que é nosso, tá? Já matamos aqui só na explicação, não precisa nem olhar o resto da questão. Bora para a próxima. Uma das semelhanças entre os processos de divisão celular mitótico e meiótico corresponde à existência da etapa anáfase em ambos. Uma das semelhanças entre mitose e meiose tem a anáfase dos dois. Tá bom. Porém, na meiose ocorrem 2 anáfases, enquanto na mitose ocorre uma anáfase. Essa diferença decorre do quê? Condensação cromossômica no início do processo que ocorre apenas na mitose. A gente acabou de ver que condensação cromossômica tem nos 2. Não. Existência de 2 divisões consecutivas na meiose e de uma na mitose. Ó, eu acho que eu gostei dessa aqui. Vamos olhar as outras. Duplicação cromossômica no início do processo só na meiose. Não. Lembra da fase de síntese da mitose? Então a gente tem duplicação também na mitose. Duplicação de ploidia celular ao final do processo meiótico. Não é duplicação, né? É redução pela metade. Tá? Redução pela metade. Tá ao contrário, que depois ele fala que é a mitose que reduz. Não, tá tudo errado. Isso aqui tudo errado. Ó, vou riscar tudo. Formação de 2 células filhas diploides na... Não é na meiose. Tá? Na meiose forma 2 células N, haploides. Lembra de gametas. Eu preciso ter 2 gametas N para formar um indivíduo 2N. É soma simples. Então, a gente mata-lo também aqui com bravo. Tá? Resposta bravo. Outra. Em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que a mitose consiste em 2 divisões celulares sucessivas. Não, quem faz isso é a meiose, a gente já viu isso. Os óvulos e espermatozoides são produzidos por divisões mitóticas. Não, tá? Não que não existam mitoses ali no meio, mas não. São meiose, tá? Formação de gametas. Durante a meiose não ocorre a permutação. Durante a meiose não ocorre a permutação ou crossover. Não, é justamente durante a meiose que ocorre, né? A meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides. Yes! Corretíssimo, matou, né? Durante a mitose, as cromátides irmãs não se separam. Não, tá errado também, tá? Olha essa aqui agora. Considere considere as associações abaixo sobre as fases da meiose e suas características. Fases da meiose e suas características. Vamos lá, vamos olhar aqui uma por uma, vai. Anáfase 1, lembra da anáfase 1? A gente já tinha conversado sobre a anáfase 1. Na anáfase 1, os cromossomos, eles são já duplicados, eles vão ser levados completos para os polos da célula. Cromossomos já duplicados vão completamente para os polos da célula, não há separação das cromátides, tá? Então, na anáfase 1, os cromossomos duplicados nos polos da célula com divisão dos centrômeros. Não tem divisão dos centrômeros na anáfase 1. Não tem. Lembra que eu falei para vocês do cinetócoro que vai se ligar só de um lado? Se ele está se ligado de um lado, como é que eu vou romper esse centrômero, que é a região que liga esse único cromossomo duplicado, que liga as cromátides? Ele só ligou de um lado as fibras do microtúbulo, do fuso, né? Então, esse fuso da meiose aqui, ele vai puxar e não vai separar, não vai romper os centrômeros, tá? Então, essa aqui, a 1, tá errada. 1 tá errada. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Olha só, estou ensinando vocês a fazer prova aqui, hein? Olha só. Quem tem a 1, a gente já manda embora. Delta e eco. Delta e eco a gente já mandou para o beleléu. Vamos olhar as outras aqui. 2. Na prófase 1, permuta gênica entre cromossomos homólogos. Perfeito. Lembra do crossing over que vai rolar ali no metódeno, igual no paquíteno, né? No paquíteno, no diplóteno, né? No paquíteno vai ter o crossing over. Então, vai acontecer aqui, beleza, a 2. Então, por enquanto, a gente já tem uma aqui que é a 2 correta. A 3. Os cromossomos permanecem unidos pelos quiasmas na metáfase 1. Na metáfase 1, os cromossomos permanecem unidos pelos quiasmas.
Não, 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 não. Os quiasmas, eles vão se separar no final da prófase 1. Lembra? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, e separou os cromossomos. Os quiasmas, eles se separam. Então tá errada, a 3 também tá errada. Se a 3 tá errada, essa Charlie também já foi pro saco. Aqui, olha só que questão zoada. Ele aparece aqui, ó, telófase, mas não fala qual que é a telófase, tá? Mas vamos ver aqui. Os cromossomos encontram-se nos polos e duplicados. Cromossomos nos polos e duplicados, bom, beleza, né? Aceitável aqui uma telófase com cromossomos nos polos e duplicados, vai. Provavelmente ele está falando aqui da telófase 1, né? Olha só, metáfase 2, cromossomos na metáfase 2, eles não estão alinhados no equador da célula e não permutados. Não, na metáfase 2, eles já foram permutados, né, que ocorreu na prófase 1, e eles estão alinhados sempre, né, cara? Sempre em metáfase, cromossomo na placa no equatorial, ali no meio da célula, na metáfase 2 em geral, perpendicularmente disposto em relação à metáfase 1. Então, o 5 está errado. Se o 5 está errado, a alfa também está errada. Sobrou para nós somente a beta. Vamos olhar aqui o 6. Na telófase 2, cada uma das células formadas apresenta cromossomos não duplicados e geneticamente diferentes. Beleza, né? Esses cromossomos na telófase 2, eles foram puxados, então a gente tem a separação das cromátides irmãs. Cada cromossomo é um cromossomo simples que não foi duplicado e vai ser encontrado lá nos polos da célula. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês.